Então, nós vamos permanecer desobedientes para que haja abundância da graça? É Paulo procurando nós. E as igrejas continuam em cima disso. Pela graça eu não preciso obedecer, porque Jesus morreu por mim, agora pronto, agora eu posso deitar e rolar. Olá, meus queridos irmãos de minha Igreja Católica, queridos irmãos protestantes, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a luz do Espírito Santo esteja no coração de cada um de vocês que vão me assistir nesse vídeo. Mais uma vez nós estamos aqui para levar ao ar as mensagens de Deus, cantando e falando. Eu vou cantar hoje a Palavra de Deus. O título dela é Palavra de Deus que nos ilumina. Então, depois vou ler um texto na segunda carta de Paulo a Timóteo. A Escritura é o sustentáculo da fé e esperança. Hoje nós vamos falar do valor da Palavra de Deus, o valor que ela tem na nossa vida, quando nós acreditamos nela, quando nós confiamos nela. Ela faz tudo por nós, quando nós colocamos ela na nossa vida, quando nós entramos nela e ela entra em nós, certo? Então, peço que você deixe seu like, se inscreva no meu canal Divino José Oficial e ative as notificações para você receber outros vídeos. Você escrevendo Divino José Oficial, você pode ouvir todos os meus vídeos que eu já gravei. Tem muitos vídeos que ajudam, todos ajudam, mas só porque às vezes tem pessoas que um vídeo ajuda ele mais do que o outro. Vai do conhecimento que a pessoa está vivendo, do grau de fé, de conhecimento que ele está vivendo naquele instante, certo? Eu assisto muito vídeo hoje de pastores, de padres, e tem vídeo que ajuda a gente. Tem uns que não, porque a gente já passou dele, mas tem uns que ajudam, né? Você pega experiência com o outro, isso é muito importante. Então tá, eu vou cantar a música, depois nós vamos ler o texto, certo? A palavra de Deus é uma luz que nos ilumina, clareando nosso caminho, ela nos ensina. Ensina que o seu autor não há outro como ele. Ensina que Jesus nasceu e por nós morreu, e que foi assim o plano dele. Deus, usando o homem, escreveu a tua palavra. O poder de seu Espírito a inspirava. Na palavra uma bênção para o que acreditar. É pura
pura, santa e bendita, e o que acredita, por ela irá se salvar. Quem seguir a palavra de Deus não se confundirá. Ela tem um esplendor divino para nos guiar. O Velho e o Novo Testamento ensina maravilhosamente. Ensina que para sermos salvos temos que ser calmos e fiel corretamente. A Escritura é o sustentáculo da fé e esperança. Quando nela colocamos nossa confiança, ela tem o condão de nos proporcionar sabedoria. É útil para ensinar o que ela toma, para ser tua guia. Amém? Bom, aí vocês ouviram a música, agora vocês vão ouvir a palavra de Deus baseado na leitura que a gente vai ler, certo? Carta de São Paulo a Timóteo, segunda carta, no capítulo 3, no versículo 14. Vamos ouvir. A Escritura, sustentáculo da fé. Ela sustenta a nossa fé quando nós colocamos nela, né? Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Sabeis de quem aprendeste. Paulo está falando para Timóteo. E desde a infância conheceis a Sagrada Escritura. Sabeis que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação, pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender e para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Esta é a palavra do Senhor. Como essa palavra é linda, irmão. Paulo que não menospreza a Escritura. Como eu vejo tantas pessoas menosprezar a Escritura, né, dizendo que não precisa guardar os mandamentos de Deus, jogando fora as Escrituras. Paulo corrige isso. Até não é Paulo. O que corrige mesmo é Pedro. Ele pega o texto de Paulo e fala assim: nosso irmão Paulo tem escrevido assim, assim, e muitos deturpam, né, com os ensinamentos dele e joga a Escritura fora. E quantas igrejas faz isso? Porque Paulo não leva totalmente a Escritura nas pessoas, leva apenas um pouquinho da palavra,
E as pessoas pensam que ele já levou tudo e ele, vendo aquilo que Paulo pregou, chega. E é bem pelo contrário. Paulo deu um início da pregação para você. Mas a pregação mais profunda está para frente, está na carta de Pedro, de Tiago, de João. Lá você vai ver como é que é a coisa. Paulo apenas está te adoçando, está te carinhando, está te levando a conhecer Jesus. Mas assim que Jesus te dá os dons é que vai te ensinar. O que Jesus falou? Olha, agora vocês não podem ouvir. Teria muita coisa a dizer a vocês, mas vocês não têm condição de ouvir, não. Mas quando eu for, o Paráclito vem. E aí ele vai ensinar vocês. Por quê? Porque os dons, ele nos modela, ele transforma o nosso coração passa a aceitar a doutrina de Cristo. Do contrário, nós não aceitamos. A mudança que faz em nós é os dons. Se você não tiver os dons, você não muda de vida. Você fica só de ouvir falácias, palavrinhas, alimentando com qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de evangelho, né? Qualquer tipo de discurso por aí, que não precisa guardar os mandamentos, que é pela graça. Não, pela graça é quando você está começando a conversão. Quando você converte, aí você vai pela a fé. A graça você recebeu em ter sido chamado à conversão. A graça você teve em ter Jesus nascido por você e tirado você da morte, que você estava morto. Nós estávamos mortos no pecado e Jesus tirou nós do pecado. Com o teu santo sangue ele, derramado na cruz, ele lavou os nossos pecados, nos remiu. Mas agora, aí Paulo lá em Romanos, capítulo 6, no primeiro versículo, assim, permaneceremos no pecado para que haja abundância da graça? Olha bem o que Paulo fala, a gente tem que entender bem o que Paulo está dizendo. E o pecado está em quê? Na desobediência aos mandamentos. E ele está dizendo, então nós vamos permanecer desobedientes para que haja abundância da graça? É Paulo procurando nós. E as igrejas continuam em cima disso. Pela graça eu não preciso obedecer, porque Jesus morreu por mim, agora pronto, agora eu posso deitar e rolar. E é bem pelo contrário, meu irmão. Então, você analisa essa leitura que foi lida. Paulo falando com Timóteo. Desde a infância, conheceis as Sagradas Escrituras. Todos conhecem as Sagradas Escrituras, as pessoas que têm anos de evangélicos, anos de católicos. Os evangélicos, os católicos, tem pessoas de 50 anos de Bíblia aí e não vivem nada, porque não valoriza a Escritura. O Evangelho, o Novo Testamento agora é outro. Não, o Novo Testamento foi baseado no Velho Testamento. Jesus fez o Novo Testamento baseado no Velho. Você olha as cartas de São Paulo aos Romanos e outras mais, o quanto Salmo ele pega, o quanto Isaías ele pega, quantas palavras do Antigo Testamento ele pega para formar o Novo Testamento. Jesus, quantas palavras do Velho Testamento ele usou para fazer o Evangelho, né? Para criar o Evangelho. Então, o Novo Testamento ele é baseado no Velho Testamento. Então, Paulo está dizendo aqui, e desde a infância conheceis as Sagradas Escrituras e sabeis que elas têm o condão de nos proporcionar sabedoria, que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar. Você está entendendo? Toda a Escritura é útil para nós nos ensinar. Então, como é que você pode ter a ousadia de dizer que Jesus tirou a palavra, né? Tirou a vigência dos mandamentos? Se ele não diz assim, se ele diz assim, eu vim para que você leve à perfeição, não vim abolir. Está em Mateus 5,17. Irmão, vamos parar para nós pensar o quanto nós estamos errados, o quanto nós pervertemos, o quanto nós saímos do caminho de Deus, com a Bíblia na mão, ela sendo luz.
É igual você estar com a lanterna, irmão, na mão, com um carrego de pilha novinha. Se você não ligar a lanterna, você vai ficar no escuro com ela na mão. E você está assim com a Bíblia. A Bíblia aberta na mão, às vezes até lendo e cego. Porque em vez de você pedir o Espírito Santo que te revela, você vai no pastor, você vai no padre, e ele não pode fazer nada. O homem não pode revelar a palavra para o outro. O homem pode dar testemunho do que ele recebeu de Deus, né? No que Deus revelou a ele. Mas eu revelar para você, padre, pastor revelar para você, não consegue. Só Jesus pode revelar com os dons que ele nos deu. Os dons de discernimento. Olha, quanto está faltando discernimento na igreja, irmão? Pessoa que não sabe discernir um apóstolo com o outro, pensa que Paulo é dono da Bíblia. Ah, não, Paulo falou. Não, Paulo ele era um professor da 4ª série. Vamos para os outros professores. Você vai continuar na 4ª série toda a vida? Olha, se um aluno vivendo só na 4ª série, ele vai conseguir alguma coisa na vida? Olha, meu irmão, Paulo ensinava a 4ª série religiosa. Estou fazendo uma ilustração, não é? Você deve entender. Paulo, pregador dos pagãos. Então ele falava do jeito dos pagãos, mas só que ele apontava Jesus, os dons. Vem para Jesus. Por quê? Por que Jesus? Porque Jesus nos apresenta os dons e os dons do Espírito Santo revela aquilo que Jesus quer nos dizer todo o tempo de hoje. Que a palavra hoje é revelada a quem quer a revelação, a quem quer. Não é só você pegar a Bíblia, não, vou pegar a Bíblia e já vou entender. Não, você só entende se o Espírito Santo te revelar, porque ela é a ação do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que ditou ela. O homem escreveu, mas o Espírito Santo que ditou. Deus usando o homem escreveu a tua palavra, o poder de teu Espírito a inspirava. Está entendendo? Nós apenas somos usados por Deus. Eu tenho mais de 200 cantos inspirados, né, no livro aqui, mas, irmão, não foi eu não. Se não é o Espírito Santo, que dia eu dava conta de inspirar? O Espírito Santo colocava em mim aquela inspiração no momento que eu estava passando. Todos os cantos que eu inspirei foi baseado no que eu estava passando. E para me ensinar. Agora, depois que ele me ensinou, eu posso testemunhar aquilo que os cantos me ensinou no Espírito Santo para outras pessoas. Mas o primeiro ouvido a ouvir a pregação dos meus cantos foi o meu. Foi o meu. Foi inspirado para mim. Agora ele pode auxiliar alguém. Pode ajudar, não é? Então, meu irmão, e completando, quantas pessoas dizem assim que pela graça nós somos salvos, pela graça não precisamos sofrer, né? Enquanto o apóstolo Paulo, em Filipenses, ele diz que não somente viver para Jesus, mas também sofrer como ele. Vamos ouvir? Para você ver. Quantas pessoas zombam do sofrimento, quando começa o sofrimento, corre para a mão do médico para sair do sofrimento. Quando o castigo vem, numa dor, num sofrimento, numa enfermidade, estão doidos para sair do sofrimento, não vendo que aquele sofrimento poderia ajudar ele a chegar ao caminho de Deus. Que no sofrimento nós convertemos, nós mudamos o pensamento, nós mudamos de vida. Nossa carne cai e nosso espírito se levanta. E nós, ao invés disso, dar valor ao sofrimento, nós queremos arrancar ele, nós não queremos sofrer. Olha o que Paulo fala aqui em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 29. Porque a vós vos é dado não somente crer em Cristo, olha bem, irmão, mas ainda por ele sofrer, certo? Nós temos que sofrer por Jesus. Mas a dor tem a ver? Tem, ele não sofreu dor por mim? Ou será que ele não sofreu dor lá na cruz? Naqueles espinhos que fincavam na cabeça dele, será que ele não sofreu dor? Aquelas bofetadas que ele levava, será que ele não sofreu dor? E nós levamos bofetadas. Às vezes não só com a mão, mas com palavras, irmãos. Tem palavras que dói, que a gente recebe. A gente vivendo a palavra de Deus, a gente recebe bofetadas dolorosas. E temos que sofrer. Mas hoje ninguém quer sofrer por Jesus, pela palavra. Quando
a pessoa começa a viver a palavra, que há bofetada e que há desprezo, o que ele faz? Ele cai, ele deixa. É como lá a palavra do semeador que a gente leu na semana passada. Quando a tribulação vem, a perseguição vem, ele vai para a queda, ele cai. Ele fica assim, aquela pessoa morna. Vai na igreja, mas não tem mais aquela influência de falar, de querer expressar algo de Deus. Fica lá, realizando banco de igreja. Isso é milhares e milhares de crentes na igreja, católicos e evangélicos, e até adventistas. Certo? Então, irmão, vamos dar atenção à palavra de Deus, vamos ler com atenção, vamos pedir os dons, principalmente, irmão, o dom de discernimento. Primeiro, o dom de fé, esse nem se fala, que se eu não tiver fé, eu não vou pegar na Bíblia. Eu pego na Bíblia porque eu tenho fé. Só porque, às vezes, a minha fé é fraca. Eu tenho que ter os dons, porque os dons vai dando sustentáculo à minha fé. O dom é a palavra de Deus. Jesus, o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versos 7 e 8, ele fala assim, que Jesus, ao subir o céu, ele acumulou os homens de dons. Olha que maravilha! Acumulou, quer dizer que derramou dons, né? Sobrou dons. Por que nós não usamos os dons, irmãos? A partir que você já conhece a palavra de Deus, por que você não vai nela e afinca nela mesmo para você entender, em vez de você estar aí nas doutrinas erradas das igrejas? Por quê? A igreja católica, os tradicionais, por que você fica nessa, irmão, contra a renovação carismática, se ela é do Espírito Santo, e você bate o pé no chão dizendo que não vai se renovar, porque vai morrer naquela rotina sua, da tradição? Se a tradição foi errada, que eu vivi muito tempo a tradição errada, graças ao Espírito Santo, graças à renovação carismática, graças ao sacerdote que o Senhor iluminou na renovação carismática, que me ajudou eu entender os dons, entender, pegar a Bíblia e ler e descobrir, jejuando, vigiando, orando. E hoje eu guardo os mandamentos, graças ao Senhor, porque a igreja me ajudou, mas a igreja é carismática, a renovação carismática, a igreja tradicional não ensina nada. Você sabe o que é nada? Nada. Então tá, meu irmão, que as bênçãos de nosso Deus, a luz do Espírito Santo, o amor de Jesus penetra em você e ajude você a entender a palavra de Deus do jeito que ela é, tá? Que Deus os abençoe e fiquem todos na paz.